Rui, você foi para todos nós, seus orientandos, seus estudantes, uma referência para a construção de uma trajetória tão brilhante. Não existe um cenário se não há quem ajude a construir. E muitas vezes, atrás dos bastidores, a figura marcante do professor e do amigo, do colega, esteve presente, desempenhando um papel do vento, fazendo que muitos de seus pássaros realizassem seus sonhos. Tanta sua alegria para perceber o mundo como seu sucesso acadêmico e profissional foi construído sobre a simplicidade e muito trabalho. As pessoas que estiveram e o levam em seus corações também aprenderam com a simplicidade e compreendem o mundo a partir dos seus ensinamentos, às vezes suave como o nascer da lua e como o amanhecer, outros vibrantes como o pôr do sol em uma tarde límpida, e por que não às vezes sob rajadas de vento e muita tempestade. E quantas tempestades! A gratidão e o reconhecimento para com as pessoas sempre fizeram parte da sua maneira de ser e de ver o mundo. Hoje eu quero lhe homenagear, dizendo que há quase 10 anos você nos deixou, deixando para trás um imenso vazio, onde antes contava com a sua presença marcante, firme e segura. A saudade ainda é grande, marca a falta física de um sorriso, um afago, uma palavra. Foi, contudo, no meio desta ausência que compreendemos a dimensão do ser eterno, da porção que fica e que, apesar de invisível, é sensível e vive dentro de nós. Por isso, mesmo que hoje algumas lágrimas se vertam ante a falta do seu abraço, essas não serão suficientes para obscurecer a certeza de estarmos juntos e de vivermos e dividirmos toda a emoção deste momento. Rui, você foi uma pessoa muito especial, porque teve o coração e a mente abertas para a aventura de viver e para oportunizar que os outros vivessem. Um homem que concretizou a viagem de seu imaginário ao observar as possibilidades que a vida lhe proporcionou para projetar seu futuro. Um homem visionário que desejou estar à frente de hoje através da inovação e da tecnologia. Você nos deixou muitas lembranças. Obrigado, Rui. Obrigado por eu ter podido fazer parte da sua vida. Obrigado, Rui, por você ter me ensinado tanto, por ter me orientado, por ter me aberto os olhos, por ter me ensinado a ter paciência, mesmo que a sua fosse tão pequena. Obrigado por ter me oportunizado a fazer parte de um grupo tão grande e seleto de amigos, de pessoas que hoje continuamos juntos, nos reencontrando para homenagear a você, essa pessoa tão especial. Gratidão. Muito obrigada. Olá, meu nome é Fernando Copete, eu sou professor do Centro de Educação Física e de Esportes da Universidade Federal de Santa Maria. Quero agradecer a oportunidade de poder falar algumas coisas sobre o professor Rui Krebs, nessa homenagem que está sendo prestada a ele. Poderia aqui ficar discorrendo por um longo tempo sobre o que foi profissionalmente o professor Rui Krebs, no ensino, na pesquisa, na extensão e na administração, por onde ele transitou muito bem em todas essas esferas. Mas isso, podemos ir para o currículo Lattes dele, ou mesmo ler o que já foi escrito sobre isso, a respeito da sua trajetória. Agora está saindo um artigo na qual nós estamos publicando sobre Rui Jornada Krebs, a vida e obra de um educador, na revista Kinesis. Mostra justamente a grandeza dessa trajetória.
mas eu quero falar daquele professor Rui Krebs, amigo Rui Krebs, que me adotou no 3º ano da faculdade e que me abriu as portas, assim como ele fazia para todo mundo, abria as portas. E eu entrei nessa porta, no Laboratório de Desenvolvimento Humano, e lá eu fiz minha iniciação científica, meu trabalho de conclusão de curso, minha especialização de mestrado, minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado. Lá eu fiz a minha formação. Então, academicamente, eu tenho uma influência do professor Rui muito forte e agradeço a isso. Eu aprendi, né, nos ensinamentos do dia a dia que sempre tem que se ter uma boa teoria. E isso acontecia sempre, né? Nas conversas, sempre fundamentadas de uma boa teoria. Aliás, o professor Rui tinha uma cultura enorme, que ia além da parte acadêmica. Era muito difícil conversar com ele sem que aquilo se tornasse uma aula, né? sem que se tornasse um aprendizado. Tinha um gosto muito sofisticado pela música, pela arte, pela culinária, uma sensibilidade nas relações humanas, um coração enorme. Então, uma pessoa que quem conviveu sabe, né, o quão agradável era ter o professor Rui Krebs por perto. Além de tudo isso, o professor Rui foi meu padrinho de casamento. É uma pessoa que sempre que eu precisei, eu sabia onde eu poderia contar. A mesma distância, um telefone nunca deixou de tocar nas horas mais necessárias. Não existia hora ou tempo. E sempre que se terminava uma conversa, sempre tinha alguma coisa boa. Nunca se terminava alguma coisa com um lado negativo, sempre aquela coisa positiva. Então, o que eu posso dizer é que eu tenho muita saudade, tenho muita gratidão, e que o Rui não partiu, né? As díadas primárias permanecem, nós estamos aqui, né, mantendo viva a sua memória, o seu legado acadêmico, os seus ensinamentos. E que esteja onde tu estiveres, Rui, saibas que você foi uma pessoa muito importante para muitas pessoas aqui. Para mim, sem sombra de dúvida, foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Um grande abraço, meu amigo. Fique bem, em paz, seja onde tu estiveres. Oi, Ângela. Estou eu aqui depois de passar a noite em claro, tentando buscar as memórias do Rui e prestar uma lembrança que seja realmente significativa. Então, eu pensei muito, eu não vou tratar o Rui no passado, eu vou tratar o Rui como uma pessoa presente e se eu for definir o perfil do Rui na atualidade, eu definiria como um personal influencer. Eu sei que pode parecer estranho, mas o Rui era um influenciador de pessoas, ele era um formador de pessoas. E nós tivemos essa oportunidade de vivenciar plenamente com ele. E diferente das plataformas atuais, a plataforma do Rui era a própria presença dele. Ele não precisaria de um Instagram, de um Facebook, mas até que, como personal influencer, se ele estivesse ministrando uma palestra, eu tenho certeza que hoje ele sairia com o pessoal querendo tirar foto, tirar selfie, né, que está na moda. O pessoal pergunta, como é que eu faço para te seguir? Qual que é teu Insta? Como é que eu faço o upload da tua palestra no YouTube? Esse seria o Rui, uma pessoa altamente atualizada, com conhecimento científico e tecnológico, acadêmico, uma pessoa atualizada em artes, em filosofia, em ciências políticas, e especialmente em culinária, onde ele nos convidava para, além de vivenciar aqueles momentos de raciocínio acadêmico, uma vivência, uma experiência pessoal junto com ele na sua parte afetiva. Porque mais que o Rui seria um personal influencer? Sem dúvida nenhuma, ele era uma pessoa extremamente conectada. Pode ver que os seus influenciadores, as pessoas que ele influenciou, hoje estão em Maringá, estão em Natal, estão no Rio de Janeiro, em São Paulo, Porto Alegre. Além dele ter fundado a Sociedade Internacional de Estudos da Criança, onde reunia psiquiatras, reunia educadores, reunia médicos, matemáticos, essas pessoas todas em prol do estudo da criança. Olha a visão da pessoa na época. E veja como a influência dele permaneceu em nós. Então hoje
eu me vejo usando muito do que o Rui falava, como ele trabalhava com a gente nas aulas da pós, no grupo de pesquisa, lá na revista da Educação Física, no programa de pós. E lembrando do Rui dessa maneira, eu até gostaria agora, para finalizar, te deixar os parabéns, porque você realmente fez com que eu resgatasse a imagem do Rui. E tenho a certeza que ele deve estar muito orgulhoso de você, porque como ele foi um influenciador da gente, você agora com esse evento, né, que o Rui fazia questão que a gente criasse, elaborasse, participasse dos eventos, você está com um evento de dança que certamente vai influenciar as pessoas. Então, muito obrigado pelo convite. E a gente nunca pode esquecer que toda vez que nós atuamos dessa maneira, lembrando o Rui não morreu, o Rui está presente, ele está presente em cada um de nós, quando nós influenciamos as pessoas. E parabéns, um sucesso para você e um bom evento. O meu nome é Adriana Moreira da Rocha Veiga, e eu estou bastante emocionada com o convite para falar do meu querido professor Rui Jornada Krebs, porque o Ruizinho me ensinou muita coisa assim. Eu não consigo falar da minha trajetória docente sem reportar ao Laboratório de Desenvolvimento Humano, onde nós convivíamos interdisciplinarmente, estudantes de especialização, mestrado, doutorado, de todas as áreas. Eu da área da pedagogia, né? Querendo muito aprender sobre desenvolvimento humano. Eu sempre fui apaixonada por psicologia da educação, mas o Rui trouxe para mim o toque da ciência. Ele me ensinou a pensar a criança com um olhar de educadora, mas de educadora pesquisadora. E ensinou que eu tinha que explorar as teorias do desenvolvimento humano e da aprendizagem, conhecê-las, conhecer as teorias, os modelos, os paradigmas, para que eu pudesse vir a me tornar uma professora capaz de ensinar tudo isso, capaz de mediar novas aprendizagens e de criar novas ideias. Essa é a parte acadêmica, né? O aprender a pesquisar com outros de outras áreas. Isso marcou muito. Marcou muito a personalidade do Ruizinho, o jeito dele me ensinar. Ele me desafiava muito. Ele me ensinou, inclusive, a fazer apresentações de PowerPoint. Ele me ensinou a lidar com editoração de texto, formatação de textos, né? Planilhas de Excel. Enfim, foi uma aprendizagem muito completa. Eu muito tímida ainda na época. Eu sempre fui um pouco reservada. Mas com essa turma toda maravilhosa do Centro de Educação Física, a timidez aos pouquinhos foi indo embora. Eu conheci pessoas fantásticas, assim, eu tenho medo de dizer o nome e ser injusta com os meus colegas, esquecer, né, de alguns, mas tem alguns que eu não posso deixar de mencionar. O Fernando Copete, que normalmente estava comigo nas traduções das teorias, na escritura, na transposição dos modelos para a educação física ou para a educação. E nós tivemos o primeiro filho praticamente juntos, e era uma alegria nós colocarmos as nossas crianças para brincar enquanto nós estudávamos, né? Isso foi muito marcante também. Falando em criança, né, a Maria Helena Ramalho, minha comadre amada, que apresentou a minha filha
Santuário de Schanstatt, aqui em Santa Maria, e que a vida toda assim me acompanha e eu acompanho ela com todo carinho. Sou admiradora número 1 dessa pesquisadora, extremamente competente, séria, justa, né? E eu lembro muito da Verinha, que hoje está em Porto Alegre, na URGS, a Claudinha Quadros, que foi me orientando de doutorado. Tive o prazer de orientar a tese de doutorado da Claudinha, depois de muitos anos. A Ângela, que agora reencontro com muita alegria, porque eu tenho muita admiração pela personalidade expansiva da Ângela. Ela não deixa ninguém triste onde ela se encontra. Eu disse que eu poderia ser injusta com alguns, né? Eu me lembro também da Marlene Docorn, grande endocrinologista infantil, da Leris, a Leris que recebeu minha filhinha na hora do nascimento e que eu tenho o sonho de que ela espere também meu netinho ou minha netinha que vem vindo, né? E tudo isso faz parte da minha trajetória, faz parte do que eu sou. Eu não consigo separar as experiências que tinham relação com a academia das pessoais, porque no fim tudo vive muito misturado, né? A Thaís Beltrame, não pensa que eu vou te esquecer, Thaisinha, né? Thaisinha tá lá em Santa Catarina, mimosa, né, querida, minha companheira da educação, na educação física. E tudo isso existiu em função do Rui. Nós não poderíamos falar disso sem falar do Rui Jornada Krebs. Ele literalmente nos ensinou a sermos professores universitários, docentes, pesquisadores de alto nível, porque ele nos ensinou e nos orientou de uma forma muito completa, sem esquecer inclusive da língua estrangeira, porque lá não tinha dessa, não sei inglês, não sei espanhol, não sei francês. A gente tinha que ir atrás e se virar, né? Então hoje estou eu aqui com 32 anos de docência, né? 20 anos desses 32 anos na educação superior. A minha experiência foi em função do desafio do Rui para fazer um concurso para professor substituto, e daí eu só fui, né? Hoje sou professora do Departamento de Fundamentos da Educação da UFSM, onde eu trabalho com psicologia da educação. Professora de mestrado e doutorado, onde hoje estou migrando da cultura digital e das redes de formação tecnológicas para a questão da pesquisa no paradigma bioecológico do Uri Bronfenbrenner, né? Desejo que eu sempre tive, que eu sempre fui amadurecendo as leituras, amadurecendo a vontade. Hoje eu consegui alunos que adotassem essa ideia, como suas também, e estamos aí aplicando alguns estudos na educação infantil nos anos iniciais, com as ambiências bioecológicas sistêmicas e que estão dando muito fruto. E isso eu ofereço com todo carinho ao Rui, porque as ambiências é uma ideia que nasceu lá na minha dissertação de mestrado, em que ele e a professora Silvia Maria Guiares Zaia me orientaram. Ali não tinha co-orientador, os dois orientaram de comum acordo, e isso foi uma grande experiência também. Então, isso é o meu grande presente, a minha grande homenagem hoje para o Rui. As ambiências bioecológicas, elas têm base no Uri Bronfenbrenner, mas elas têm a coragem do Rui de dizer que esse autor seria o grande autor do século XXI, e eu tenho certeza que nós estamos nos aproximando disso na educação, porque ele tem trazido um importante aporte para nós repensarmos a escola. Olá pessoal, eu sou a professora Cláudia Quadros,
Hoje eu estou aqui para fazer uma homenagem ao professor Dr. Rui Jornada Krebs. O professor Rui foi meu professor de graduação, meu orientador de especialização e de mestrado. Ele sempre foi um mestre visionário do conhecimento, mas sempre colocando em prática os seus projetos e as suas ideias. Ele possibilitou dentro da universidade, dentro do CEFT e principalmente dentro do laboratório de pesquisa da área do desenvolvimento humano, um espaço, enfim, um contexto onde a pluralidade do conhecimento sempre se fez presente através do estudo das suas teorias e também das teorias do desenvolvimento humano. Esta homenagem é mais que merecida e eu me sinto extremamente honrada de ter sido sua discípula e poder, até hoje, dar continuidade a todos os ensinamentos que ele pôde me oferecer e oferecer a todos os meus colegas. Gratidão, professor Rui Jornada Krebs. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Maria Iranique Nakfus e eu iniciei minha carreira universitária na Universidade Federal de Santa Maria e atuei como docente no Centro de Educação Física e Desportos. Hoje eu me junto aqui aos amigos, colegas e alunos do professor Rui Jornada Krebs para prestar essa homenagem a ele. Então, a minha relação com o professor Rui Jornada Krebs iniciou ainda na minha infância, no Colégio Estadual Manuel Ribas, quando ele chegou para atuar como professor de educação física. Então, o Rui sempre foi um profissional que estimulava os seus alunos e despertava o gosto pela prática esportiva. Então, como descobridor de talentos, ele me oportunizou vivências na área esportiva, no handebol, na natação, na ginástica artística, ginástica rítmica e também nos espetáculos de dança que ele promovia, nos eventos universitários, como também nas atividades, nos eventos das cidades do interior do estado. O Rui sempre foi uma pessoa importante na minha vida acadêmica e profissional, porque foi ele que me estimulou e abriu caminhos para que eu experimentasse o que essa função de ser professor. Então, ao Rui, a minha eterna gratidão. Bom, eu sou a professora Sibeli Carvalho Pereira e estou aqui para prestar uma homenagem ao professor Dr. Rui Jornada Krebs. Eu conheci o professor Rui no início da Faculdade de Educação Física na UFSM, na disciplina de ginástica. Ali já houveram grandes aprendizagens com este docente. Depois, ao longo da minha trajetória profissional, eu retorno à Universidade Federal de Santa Maria para cursar a especialização em desenvolvimento motor sobre a orientação do professor Rui. E inicio o contato com o laboratório de desenvolvimento motor. E ele me apresenta um teórico que me acompanha até hoje nos meus estudos, as ideias desse teórico, que é Vygotsky. Então, eu tenho o professor Rui como uma referência de pesquisador, como uma referência de professor, e ele, sim, é um dos grandes responsáveis pela minha trajetória como professora no ensino superior. Então, eu só posso dizer muito obrigada, professor Rui. Muita luz aonde tu estiveres. Um beijo. Olá, eu sou a professora Daniela Lopes dos Santos, hoje professora titular do Centro de Educação Física da Universidade Federal de Santa Maria. E eu tive o privilégio de ser aluna do professor Dr. Rui Jornada Krebs, ainda na graduação aqui em Santa Maria. E sempre me chamou a atenção duas coisas interessantíssimas sobre o professor Rui. Ele tinha a capacidade de envolver as pessoas e conquistá-las para trabalhar com ele, e ele estimulava as pessoas sempre que tinham vontade de produzir alguma coisa. Ele sempre dava um jeito de conseguir que as pessoas realizassem aquelas ideias que elas tinham. E uma segunda coisa muito interessante que sempre me chamou a atenção em relação ao professor Rui
é que ele tinha uma capacidade de adaptação extremamente grande. Ele se adaptava aos diferentes grupos de pesquisa e ele sempre tinha uma novidade. Quando a gente encontrava com ele sempre tinha uma ideia nova, algum livro novo que estava saindo, algum projeto em que ele estava engajado, alguma coisa que ele estava criando. Então, realmente, eu só posso dizer que foi um grande privilégio poder ter sido aluna do professor Rui, ter convivido com ele depois, inclusive, na pós-graduação. E tenho certeza que ele deixou um legado muito grande para todos nós da área da educação física e de outras áreas afins também. Através desse vídeo, venho aqui prestar uma homenagem póstuma ao professor e amigo Rui Jornada Krebs. Gratidão pela pessoa e profissional extraordinário que foi. Foi um orgulho compartilhar do local de trabalho junto ao Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria, com um profissional tão capaz e dedicado. Competência e empenho são talvez das melhores palavras que o descrevem. Conheci o professor Rui no início da década de 70, quando ele foi a Santa Maria. Fomos colegas no Colégio Estadual Manuel Ribas e na universidade. Na minha concepção, o professor Rui foi sempre um construtor. Ele chegou a Santa Maria, construiu amizades, construiu um ciclo de relacionamento muito importante. Na universidade, na vida acadêmica da graduação, foi um professor exemplar que transmitiu muito conhecimento aos alunos da sua experiência e da sua competência. Na pós-graduação, foi um dos principais articuladores do programa e, com certeza absoluta, foi um dos professores que mais orientou mestrandos e doutorandos. E tenho a convicção de que os seus alunos hoje estão propagando e divulgando e buscando a confirmação científica de todas aquelas verdades que ele os inspirou. Portanto, essa homenagem que está sendo feita ao professor Rui é muito justa. Lamentavelmente, ele nos deixou um pouco cedo, pois poderia ainda estar prestando uma excelente colaboração à ciência do movimento humano, à educação física, ao esporte e ao lazer. Meu nome é Valdir Bairros Duarte, professor aposentado da Universidade Federal de Santa Maria. Quando fui convidado, melhor dizendo, pela minha querida ex-aluna Ângela, para dar um depoimento sobre a pessoa do Rui Jornada Krebs, me senti muito à vontade por vários motivos. Primeiro, porque, independente de sua capacidade como profundo conhecedor de sua área de estudos, o desenvolvimento humano, também foi uma pessoa simples e sempre pronta a auxiliar a todos aqueles que a ele percorriam, sem medir esforços. Rui pesquisou e estudou a teoria bioecológica de Bronfenbrenner, sendo o precursor no Brasil desta teoria, hoje uma das mais utilizadas na área de estudo do desenvolvimento humano. O professor Rui, colega de trabalho, também foi meu orientador e posteriormente orientador de meu filho no mestrado, quando cursava na UDESC. E posteriormente foi encaminhado ao doutorado. Percorreu o nosso amigo Rui o Brasil inteiro, levando seu conhecimento, transformando e capacitando pessoas com a sua reconhecida forma de educar, deixando sempre rastros positivos pelos caminhos percorridos. Sem dúvida alguma, o professor Rui deixou uma lacuna bastante profunda na educação brasileira. Finalmente, quero parabenizar a Ângela pela iniciativa do evento e muito também agradecer a merecida homenagem ao Rui e aos demais professores. Um grande abraço a todos. Meu nome é Maria Beatriz, sou aposentada pela Universidade Federal de Santa Maria. Fui gentilmente convidada pela Ângela Garcia para falar um pouquinho sobre o professor Rui Jornada Krebs, visto que convivemos muitos anos junto na universidade, tanto como aluna, como professor, como colega e também amiga. Falar o que é do Rui? Sobre o profissional.
muitas pessoas provavelmente nos vídeos que mandarem vão falar sobre isso, porque ele tinha essa parte da vida dele muito forte. Ele era muito inteligente, muitíssimo competente e tinha uma energia profissional incrível, admirável. E como colega, completamente integrado em grupo, divertido, ele juntava pessoas, agregava pessoas, tanto para trabalhar como para festa. E assim a gente convivia muito bem dentro do Centro de Educação Física, como aluno, inclusive, que ele separava muito bem as coisas. Ele era excelente professor e como professor era uma seriedade incrível. E fora dali, realmente, ele mudava. Ele era muito mais alegre, ele admitia brincadeiras, dizia brincadeiras e etc. Então, falar do Rui amigo foram muitos anos de convivência. Mesmo quando ele era... Olá, colegas. Eu sou a professora Elisete Arnizou, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quero agradecer a professora Ângela pela criação desse belíssimo evento 24 horas de dança e por estar homenageando uma figura maravilhosa que é o nosso querido professor Dr. Rui Jornada Krebs. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rui, de conhecer o Rui, que foi um grande pesquisador, que nos deixou um legado maravilhoso entre livros, artigos e alunos formados, mestres e doutores. Muito obrigada por estar aqui com vocês, de poder estar dando esse depoimento sobre o nosso querido Rui Jornada Krebs e sucesso ao evento. Obrigada, Ângela, e parabéns a todos.